Evangelho de João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, uma vila perto de Jerusalém, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, isto é, para que Deus seja glorificado, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, dessa bênção, dessa vitória. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e também a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora versículo 11. Isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Isso é, Jesus já sabia no seu espírito que Lázaro, que estava doente, morreu. Ele levou 2 dias ainda, depois que ele recebeu o aviso, para poder sair da cidade onde ele estava. Mas ele já sabia que ele tinha morrido. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele está dormindo, está de boa. Eles não entenderam. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele tinha falado do repouso, do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Vocês não estão entendendo, então eu vou falar abertamente. Lázaro morreu. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. 2, quando ele recebeu a notícia, 2 dias depois é que ele saiu para ir onde estava Lázaro, a vila de Betânia. E levou 2 dias caminhando até chegar lá. Então se passaram 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Versículo 34 agora. E perguntou, quando Jesus chegou, ele perguntou: onde o sepultaste? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto Jesus o amava. Mas alguns objetaram, se oporam. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Sempre vai ter gente assim, que nunca vai concordar, que nunca vai abençoar, que sempre vai ver problema. Diga assim: eu não sou desses. Em nome de Jesus. Que seja. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E este era uma gruta, era feito na pedra, a cuja entrada eles tinham colocado uma pedra para tapar a entrada do túmulo. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a conversadeira, a que questiona tudo. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Jesus podia responder: eu estou te perguntando. Mas não respondeu assim. Mas ele respondeu dessa forma. Respondeu-lhe Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Se creres verás
a glória de Deus. Feche os olhos e receba. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a resposta de Deus, o agir de Deus, o milagre de Deus, a transformação de Deus, a presença de Deus. E ele mandou tirar a pedra. E tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que o Senhor me enviou na terra para salvá-los. E tendo dito isto, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolvido, enrolado em um lençol. Então lhe ordenou Jesus aos outros: desatai-o e deixai-o. Quando ele grita: Lázaro, vem para fora, ele, todo amarrado, todo envolvido em pano. Aí Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o milagre da ressurreição que Jesus fizera de um homem que estava morto há 4 dias. Se Jesus chegasse na hora, ou no dia que enterrou, eles podiam dizer: nada, não estava morto não. Tinha dado um ataque epilético, né? E voltou, até porque não jogava terra. Colocava o túmulo numa pedra, era cavado numa pedra, e põe uma outra pedra na frente. Se ele levasse 1 dia ou 2 dias, a conversa era a mesma. Então ele vem quando não tem mais chance, quando já está fedendo. Ele fez isso. Aleluia. Não tem causa perdida para aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Isso pulsa tão forte no meu coração. Eu quero te dizer que Jesus pode fazer. Ele pode restaurar sua vida, Ele pode restaurar sua esperança, sua fé, sua alegria, seu amor, seu casamento, suas finanças, sua vida. Ele pode fazer, e Ele quer fazer. Para quê? Para o seu bem e para que a glória de Deus se manifeste, para que Deus seja glorificado na sua vida e a fé de muitos outros edificada. Se expresse na presença de Deus. Com muita seriedade, sem brincadeira agora, em fé. Cadê o dedo de profeta? Mostra aí. Qual que é o dedo de profeta? Então aponta para essa pessoa. Não enfia no nariz dele não, né? Aponta para ela e diga: se creres, verás a glória de Deus. Se a família que está aí, marido e mulher, diga assim: nós veremos a glória de Deus. Nós veremos a provisão de Deus, o milagre de Deus. Glória a Deus. Aquela era uma família muito querida por Jesus, porque era uma família abençoadora. Era um lugar que Jesus gostava de estar. Quando ele em média de 3 quilômetros de distância para Jerusalém. Às vezes, quando ele estava em Jerusalém, ele voltava para dormir na casa deles.
Então, o primeiro princípio que você precisa guardar: toda pessoa hospitaleira vai ser sempre suprida nas suas necessidades. Toda pessoa de coração abençoador é abençoado por Deus. Você dá um glória a Deus? Você é abençoador? Você abençoa? A palavra diz que gente sem saber hospedou anjo e não sabia que era. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu cresci nesse ambiente, nesse contexto. Minha casa era a casa que sempre recebeu os servos e servas do Senhor. Sempre foi assim. Quero perguntar, aqui tem Lázaro, Marta e Maria, em que Jesus gosta de estar na casa? Jesus gosta de estar na casa onde Ele é honrado, onde Ele é bem-vindo, onde Ele é abençoado, onde Ele encontra corações que querem da sua presença. Essa Maria é aquela que Jesus chegou lá e Marta está agitada, corre para lá, corre para cá, para fazer comida, e Maria sentada aos pés de Jesus, com os olhos brilhando, recebendo a palavra. Maria chegou pouco de tempo, israelina, e ficou brava e foi lá: Jesus, você não vai mandar a Maria vir ajudar, não? Eu estou aqui no maior sufoco. A bicha era desaforada, né? Falava o que dava na muleira, né? Eu estou aqui no maior sufoco preparando a comida e ela está aí de boa. Ela já estava quase para pegar Maria para os cabelos e sair arrastando. Aí Jesus falou assim: Marta, Marta, olha a lição aí. Marta, Marta, por que andas agitada e te preocupas com muitas coisas? Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e esta não será tirada dela. Ela quer a minha presença. Glória a Deus. Aleluia. Então, que a presença, a comunhão com Jesus seja prioridade na sua vida. Amém? Precisa das Martas, sim, viu? Precisa de gente que corre, que pula, que faz comida. Precisa. Mas por que Jesus foi repreendê-la? Porque Jesus sabia que ela era muito agitada. Hoje a gente diria que ela era uma TDAH da vida. Déficit de atenção e hiperatividade. Não parava. E gente assim precisa parar. Receber. Quietar. E a palavra para você é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou a sua provisão. Deus não gosta de preguiçoso, não. Não confunda. Deus não gosta de malandro, não. Quem não trabalha é bom que não coma. Mas gente que não consegue descansar, a mente não descansa, não para. Jesus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As suas ansiedades, as suas preocupações, deixa na presença dEle. Porque tem gente que coloca, daqui a pouco vai lá e toma de volta. Deixa na presença dEle. Aleluia. Quais lições podemos aprender aqui? Às vezes as coisas não acontecem como a gente esperava. Uma família tão abençoadora, tão serva, um povo que Jesus amava tanto, tanto é que ele chorou a primeira vez, que fala que Jesus chorou, diante da morte de um amigo. Mas eu quero te dizer que mesmo que as coisas não saiam como a gente queria, Deus transforma a nossa realidade. Isaías 61, versículo 3, a parte A diz: e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eu quero te dizer que Deus vai colocar riso, alegria nos seus lábios. Você vai ter motivo para celebrar, para cantar, para bendizer. Um dia a gente vai morrer? Vai.
Lázaro ficou conhecido pelo milagre que aconteceu na vida dele. A Bíblia só fala que ele era irmão de Marta e Maria, não conta mais a história dele, não sabe o sobrenome dele, ok? Não tem mais notícia acerca dele. Só diz assim, João 12:1, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Pois é, o Lázaro se tornou conhecido mundialmente como aquele que Deus ressuscitou dos mortos. Eu quero dizer que você se tornará conhecido como aquele que Deus fez o milagre, que Deus mudou sua vida, que Deus mudou a sua sorte. Ele era irmão de Marta e Maria, provavelmente cunhado ou filho de Simão, o que era leproso, porque o capítulo 12 diz que Jesus foi na casa de Marta e Maria, lá na casa de Simão, o leproso. Então, ou ele era cunhado, marido de uma delas, o Simão, ou era pai desses três. Seja o que for, existia um laço familiar que unia essas pessoas. Ele morava em Betânia. Essas são as únicas informações sobre a história de Lázaro. Mas o que tornou Lázaro conhecido foi o milagre que Deus fez na vida dele. Aquele homem tinha uma história para contar, e Deus quer fazer isso na sua vida, de quem levar seu evangelho a sério. E estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e Deus quer que você tenha história de comunhão, de intimidade, de provisão e de milagre para contar para as pessoas. Estamos vivendo uma época que está virando moda os jovens, as pessoas falarem que são ateus. Virando moda pelo mundo afora. De perseguição ininterrupta aos servos do Senhor. Como crerão? Crerão em olhar para a sua vida e ver o brilho da glória de Deus. Crerão em olhar para você e reconhecer que Deus fez um milagre, uma maravilha, algo diferente na sua vida que não fez na dele, e por isso você vira referência. O escritor Alfred Lord disse o seguinte sobre Lázaro: eis um homem que foi ressuscitado por Cristo, o resto permanece sem revelação. Ele não contou, ou algo selou os lábios do evangelista. Só diz isso o homem que Deus ressuscitou, o homem que Deus fez o milagre. E o escritor, comentarista, teólogo está dizendo: eis um homem que ninguém sabe mais nada. Ele não contou. O evangelista não contou, não deu mais detalhe, informação sobre esse homem, sua família, seus pais, sua atividade. Ele não contou, ou Deus selou os lábios, porque Deus queria que ele ficasse conhecido pelo milagre que aconteceu na sua vida. À medida que o poder se manifestar em sua vida, quem você é se tornará importante. Mas quem é aquele que age na sua vida? O mais importante da sua vida não é você mesmo, mas aquele que te transformou. De glória a Deus. Não se sabe a biografia de Lázaro ou as suas características pessoais. Qual era a sua atividade financeira, sua atividade, seu trabalho, de que ele vivia, não fala. Sua lida, porque a gente sabe que ele é amigo de Marta e Maria. Tem história sobre a Maria, tem história sobre a Marta, tem a conversa de Jesus, tem depois a Maria que derramou um frasco de óleo em Jesus, mas Lázaro só fala que ele é irmão delas. Para saber detalhes sobre a vida pessoal de Lázaro, o mais importante foi dito: ele era um homem anônimo. As pessoas não sabiam. Há mais de 2000 anos,
O povo não sabe. Mas ele se tornou marcado por um Deus que se tornará o mais famoso por meio do milagre da vida de Cristo em nós. Então o propósito é, o milagre acontece em você, mas a glória é para Jesus. Quando a gente conta do milagre, a gente não diz, mas Lázaro, o cara, por isso que ele ressuscitou. Não. Jesus era e é o cara, o Deus, o poderoso, o que age, o que era, o que é e o que virá. O nome Lázaro é uma forma abreviada de Eleazar, que significa Deus é auxílio, ou aquele a quem Deus ajudou. Sendo Lázaro um homem obscuro, por haver sido beneficiado de maneira toda especial pela obra de Cristo, tornou-se um excelente símbolo de toda a humanidade. Por que Jesus fez o que fez na sua vida? É porque você é o cara? Não. É porque você é o tal? Não. É porque você é importante? Não. É porque você merece? Não. É porque eu mereço? Não. É por causa da graça, do amor infinito de Deus em favor da nossa vida. O desejo dos gregos, povo lá da Grécia, eram se tornar imortais. Mas o desejo de um cristão é revelar o imortal, é revelar a obra de Deus, é revelar Jesus. Tem um outro personagem, e esse está no Antigo Testamento, que também não tem história sobre ele. Só diz assim, Enoque, o que diz? Andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque é desse time. O que a gente sabe? Só isso. Mas nós entendemos que a presença de Deus era tão preciosa para ele, e no meio de uma geração tão corrupta, tão terrível como aquela, aquele homem andou tanto com Deus, amava tanto a presença do Senhor, ele era tão santo, que Deus o tomou para si, que Deus o arrancou do meio daquela geração perdida. Glória a Deus. Precisamos nos tornar como Enoque e Lázaro, homens que não têm muito para falar, a não ser sobre o que Deus fez nas suas vidas. Hebreus 11:5 diz, pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que ele tinha agradado a Deus com a sua vida. É os dois textos falando sobre ele. É isso aí. Portanto, a palavra é, não se afaste da fonte da vida, Jesus Cristo. Em João capítulo 2, versículo 2 diz assim, é o texto na sequência de João 11, João 12. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, Marta era cozinheira. Oh meu Deus, que bênção essas mulheres que sabem fazer comida boa, porque tem um cada aqui que misericórdia, os maridinhos sofrem, mas cozinheirinha fraca. Mas aqui também tem mulheres cozinheiras aqui poderosas. As que não cozinham começaram a se manifestar. Olha, rapaz, isso é verdade. Claro. Então Jesus gostava de ir lá, porque além de ser bem recebido, a Marta arrebentava. Marta cozinhava. E prepararam um jantar para quem? Para Jesus. Eles gostavam da presença de Jesus. Mas Lázaro estava à mesa com ele. Como eu disse, a casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta e Maria,
Era como um local de retiro para Jesus. Quem é que está na sala de jantar com Jesus? Diga, Lázaro. É isso aí, depois da ressurreição. Colado com Jesus. A pergunta é: você está na sala de jantar com Jesus? Ou Jesus marca um encontro com você, mas chega lá, você está no celular o tempo todo. Ei, Jesus, pera um pouquinho, viu? Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Ei, tá quem está aqui? Jesus, deixa eu tirar uma selfie aqui, que Jesus está aqui em casa, viu? Mas não desfruta da presença de Jesus. Quer postar no Instagram, no Twitter, no Facebook, quer postar no WhatsApp e mandar para todo mundo. Peraí, Jesus, deixa eu fazer aqui um grupo aqui, que eu vou mandar para turma toda que está aqui. Mas não deleita da presença de Jesus. É aquele povo assim que fica doido para fazer pegar um versículo bíblico, vai ler a Bíblia só para achar um versículo para mandar. Não lê a Bíblia para encontrar a presença, a face de Jesus. Preparar para ministrar uma palavra, mas não é para beber da fonte da água da vida. O relacionamento você tem desenvolvido com Ele. Será que Jesus está em todos os ambientes da sua vida? Ou só o negócio com Jesus é no culto? Só o dia do culto tem encontro com Jesus. Durante a semana tem muitas músicas para ouvir, muitas piadas para ver, muitos vídeos para ver, horas e horas nas redes sociais. Oh meu Deus, misericórdia, nem li a Bíblia hoje. Tipo assim, vou ler aqui só para desencargo de consciência. Vai orar, começa a orar, cochila. Cochila. Eu conheci uma irmã que teve a descaração de falar assim comigo: eu oro a noite toda. Eu olhava assim, a bicha seca. Você olhava assim, você não via fogo de Deus nela. Eu falei, eita, já vem. Eu falei, como é que é isso, irmã? Sério? Eu tive essa conversa com a pessoa. Como é que é isso? Eu deito para orar, apago a luz, puxa a coberta, começo a orar, eu durmo, no outro dia eu acordo, eu termino a minha oração, eu passei a noite com Jesus. Ué, minha sogra e minha mulher sabem de quem que eu estou falando, conheceram a pessoa que eu estou falando, não estou inventando história. Eu fiquei tão bravo que eu quase mandei ela para encontrar com Jesus logo. Já que você passa a noite com ele, eu vou te mandar logo. Numa mesa onde Jesus Cristo se assenta, sempre deve ter espaço para alguém que não o conhece possa se assentar para conhecê-lo. A Bíblia fala do relacionamento de Abraão com Deus. Tiago 2,23 diz: cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Como é que Abraão foi chamado? Eu pergunto, você acha que isso é possível? Você acha que Deus quer esse relacionamento com você? Você imaginou que lindo as pessoas referirem-se a você assim? É amiga de Deus, ó. Tem gente que fala assim, né? Ó, é assim com o homem. Tem intimidade. Isso quer dizer que Deus tem um relacionamento especial com algumas pessoas, correto? Sim ou não? Romanos 4,16 diz, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça
e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Se Abraão foi chamado amigo de Deus, e a Bíblia diz que nós seríamos abençoados por causa de Abraão, aquele Jesus que deu a vida na cruz do Calvário, Deus deu por te amar tanto e querer comunhão com você. Então, já que é assim, você precisa compartilhar a transformação que Jesus fez em sua vida. João 12:9 diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava na casa de Lázaro, eles foram, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Lázaro se tornou novidade, se tornou notícia, e eu quero dizer que as pessoas vão procurar você, para ouvir de você daquilo que Deus fez, do livramento, do milagre, da provisão, da cura, da bênção, da vitória. Tem alguém aqui para receber essa palavra? Ele tinha 30 anos quando Jesus o ressuscitou. Então ele viveu mais 30 anos. A tradição afirma que ele morreu com aproximadamente 60 anos de idade. Então ele ficou 30 anos depois que foi ressuscitado por Jesus, 30 anos na terra, falando do milagre, falando de Jesus, que todo mundo ia até ele. As pessoas queriam saber: conta, rapaz, me conta o que ele fez. Quem aqui quer ter as bênçãos para poder contar? Porque tem gente que fica contando só as bênçãos que Deus fez na vida dos outros, não é? Mas eu quero dizer que Deus quer que você tenha as experiências com Ele, que você tenha as bênçãos para contar. Ele vai fazer isso. Já imaginou o tanto de gente que procurava Lázaro para pedir que ele contasse? Para que ele dissera como tudo aconteceu, para que ele pudesse repartir do sobrenatural. Pois eu quero te dizer que você já tem muita bênção para contar. Lázaro ele tirou da morte, e ele nos tirou da morte eterna. Amém? Éramos inimigos de Deus, diz a Bíblia, éramos perdidos, sem Deus, sem salvação, sem vida, éramos devassos, éramos perdidos, pecadores, e Ele nos resgatou. E você precisa contar isso. Mas para contar você precisa andar na presença dEle, porque se você é de Jesus, tem mudança de vida. Pelos frutos conhecereis a árvore. Quem é de Jesus tem mudança. Se você é de Jesus e não muda, você está equivocado, e está perdido e vai para o inferno se não aceitar Jesus. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida em Cristo Jesus. Romanos 6,4. Você não precisa de um testemunho, você já é o testemunho. Pode dar um glória a Deus? Mas eu quero te dizer que o Deus bom, como um bom pai, tem prazer em abençoar os filhos, tem prazer em atender os filhos, tem prazer em te dar os presentes, porque Ele sabe que isso vai impactar a vida de outros, porque as pessoas vão ver o que Ele fez. Então você vai contar o que Ele fez. Quantos aqui estavam com o casamento acabado, destruído, e Jesus resgatou? Essas pessoas têm autoridade para falar para os outros que estão em crise no casamento. É isso. Para dizer: tem esperança. Jesus fez na nossa vida, na minha casa, na minha família, então pode fazer na sua. Você pode dar esse testemunho. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio. Quem está cheio de Jesus vai falar de Jesus. Então dê um glória a Ele bem gostoso.
Para a gente terminar, você precisa vencer a religiosidade. Vocês acreditam que os judeus religiosos decidiram matar Lázaro? Eles decidiram matar Jesus e matar também Lázaro. Por que eles decidiram matar Lázaro? Por quê? Para calar o testemunho dele. Porque ele estava causando um impacto muito grande. Porque não tinha como negar o que Deus fez, o Deus havia feito na vida dele, então queriam calar. E eu quero te dizer que as pessoas querem que você cale, as pessoas não querem que você conte, as pessoas não querem que você fale. Eu estou te falando dos religiosos. Tem muita gente que não recebeu e ele fica tomado de inveja porque você recebeu. Se ele não recebeu e está com o coração na inveja, é problema dele. Mas você não pode calar. Eu não posso me calar. Aqueles homens eram das trevas, não eram da luz. Eram religiosos, mas não eram de Deus. Isso quer dizer que existe uma realidade de trevas que deseja tirar a sua vida. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, o príncipe da sua vida, da minha vida, ele veio para dar vida e vida em abundância. Os chefes dos sacerdotes, meu Deus, os líderes religiosos, os mestres da lei, esses eram a oposição. Jesus diz em Mateus 23:13: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino de Deus diante dos homens, vocês mesmos não entram e não deixam os outros entrar. Em outras palavras, a religiosidade mata. E por último, leve as boas novas através da sua vida. João 12:11: por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Por causa de quem? Lázaro. Porque ele tinha vida, ele tinha testemunho para contar, ele tinha um milagre para contar. Algo poderoso aconteceu na vida dele. Então as pessoas vinham a ele, e ele não falava, ele não tinha um poder, ele falava de quem tinha um poder, ele falava de quem amava, ele falava de quem podia mudar a história. Aleluia! E é isso que ele fazia. Então as pessoas começaram a deixar os religiosos e ir para Jesus por causa da vida de Lázaro. Quero dizer que você tem uma incumbência sobre a sua vida. Ele te deu autoridade e ele te deu um id, está sobre os seus ombros levar o evangelho de Jesus. Eu quero te dizer que você será o maior ganhador de almas dessa cidade, em nome de Jesus. Você será aquele que vai atrair milhares para Jesus. Se Deus nos deu um templo desse tamanho, é porque Ele quer encher de vidas, e você será essa pessoa para trazer os outros para cá, para a presença de Deus. Tem gente demais nessa cidade precisando de ouvir o evangelho. Tem gente demais precisando de esperança. Não perca tempo com quem não quer nada. Não perca tempo com religioso. Ocupe o seu tempo com quem precisa de Deus. Glória a Deus. Atos 1:8: mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis o quê? Minhas testemunhas.